quando tem você medo. chegou pra ela e falou, mãe, se liga, eu vou pro Real Madrid, pai. E ela deve ter ficado... Mãe. Mãe, o Mãe. pai é gira. Isso. Mas, nossa, imagina a cabecinha dela, tipo, nossa. Nossa, imagina. Se eu pirei, imagina ela. Eu pirei, eu falei, Tá vendo? mano, Ainda bem que eu E botei foi pra você... ganhar em Libra. Era Libra na ou época euro? era Euro, né? Marco, depois virou euro. Marco, era... Na época era pesetas. Marco era na Alemanha, marco alemão. Eu peguei o marco alemão na Alemanha e peguei... Porque quando eu cheguei na Alemanha, lá era pesetas. Pesetas, é. E não, então você chegou lá grandão, você tirou uma onda Mano, eu do tirei cacete onda, lá, pô, mano. Eu tirei onda. Imagina, eu Foi tiraria embaçado. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que o tamanho da dimensão que é a mentalidade europeia e profissionalismo, né? Já naquela época, já era uma distância muito grande. Então, a minha maior dificuldade foram essas no Real Madrid. Fui com um contrato de 5 anos, fiquei 1 ano mais ou menos, vim para o Flamengo emprestado, fui para a Copa de 98 e quando eu voltei da Copa, o Real me vendeu para o Leverkusen, que estava entre os 4 que queria me contratar lá atrás. Então o Leverkusen ainda não tinha desistido, Não né? tinha desistido. Não tinha desistido, não. Mas é com o Real Madrid que você ganha a Champions League, Zé? Foi com o Real. Foi com o Real que eu joguei. A Champions foi 97, não foi esse título do Real? Se eu lembrar de cabeça. Não, agora é muito 97. Foi 97 que eu joguei. Dentre os jogos que eu joguei a primeira fase da competição e depois que eu na segunda fase foi quando eu fui negociado com o Leverkusen. Eu fui negociado com o Leverkusen, não. Eu vim pro Flamengo emprestado, 6 meses joguei no Flamengo e nesse empréstimo que o Real me negociou com o Leverkusen. O Leverkusen tinha um timaço, né? O Leverkusen, quando eu cheguei, ainda não. 98, quando eu cheguei no Leverkusen, tinha 3 brasileiros, né? Mas ainda não tinha um timaço. O Leverkusen fez um timaço 99, 2000, 2001, que foi quando chegou na final da Champions, né? Na temporada 2001 e 2002, que chegou na final da Champions, que foi 2002. A final é Bayern... Leverkusen e Real. A final foi Leverkusen e Real. Aí perdeu. Perdemos 2-1. Aí você ficou quanto tempo no Leverkusen? 4 anos. Mas você ainda transitou ainda na Alemanha há bastante tempo, né? Então, do Leverkusen, o Bayern de Munique me comprou. Foi quando eu fui jogar no Bayern. Do Bayern, eu vim emprestado pro Grêmio. Do Bayern, terminou o meu contrato em 2006. Joguei a Copa de 2006 e vim emprestado pro Santos. Eu lembro. Venceu, vim emprestado pro Santos. Joguei uma temporada no Santos e voltei mais 2 anos depois de novo pro Bayern, que deu o total de 6 anos. Do Bayern eu fui pro Hamburgo. Então foram esses 3 times que Você gostou da Alemanha, né? Não, a Alemanha foi top, pô. Alemanha... Foi o melhor país que você morou? Foi o melhor, poxa. Foi o melhor país. Quando eu falo da Alemanha, eu lembro do início, quando o meu empresário falou, Zé, tem uma proposta aí, o Real quer te negociar com um time da Alemanha e esse time é um dos 4 que queria te contratar quando você terminou o Campeonato Brasileiro. Aí eu perguntei pra ele, que time que é esse? Ele falou, Leverkusen, poxa. Eu falei, mas e as condições, o tempo de contrato? Ele falou, poxa, condição muito boa, tempo de contrato longo também, 4 anos. E aí eu falei com a minha esposa, eu fui falar com ela, eu falei, Lu, tô com uma proposta aí, o Real quer me vender, me negociar pra um time da Alemanha, e aí? O que você acha? Ela falou, mano, você tá louco, pô, como é que a gente vai pra Alemanha? Frio, língua, esquece, ela meteu assim pra mim, sério, ela falou, esquece, esquece. Falou, esquece, eu não, ela não meteu, eu não vou porque ela já era parceira, ela já tá na caminhada comigo, mas ela falou, arruma um outro time aí na Espanha, eu já tô adaptada, já falo espanhol, estudei espanhol, já tô legal.
Aí eu fui falar com o seu Juan falou, se for um outro clube, Espanha vai ser um clube de porte menor, você vai ter que jogar um time menor para aparecer de novo, para depois tentar ir para um time maior. Se eu fosse você, eu ia, vai ser difícil, mas o clube lá tem intérprete, você vai chegar já com 3 brasileiros no clube, isso me... Quem eram os brasileiros? Os brasileiros eram o Paulo Rim, que já estava no clube, que jogou no Atlético Paranaense, o Emerson, que jogou na seleção, volante, e o Robson Ponte. Já estavam lá. O Robson Ponte acho que chegou depois, era o Marquinhos. Isso que eu imagino pra vocês, jogadores, que chegar num país e já ter um brasileiro lá, já deve ajudar pra caramba. Né? Ajuda, mas também atrapalha, viu? Por quê? Porque pra mim ajudou em uma parte, mas atrapalhou em outra. Porque quando você chega pra jogar fora e no time tem outros brasileiros, por exemplo, na Alemanha, que é um país que você precisa aprender a língua, você dentro do vestiário você só quer falar português. É verdade. Você não quer falar alemão ou você não quer ir estudar o alemão. Então, você chegando no clube tendo brasileiro, vai te deixar na tua zona de conforto. Fica meio então, folgado, fiquei né? folgado na minha zona de Relaxado. conforto. Tem os brasileiros e tinha intérprete. Eu falei, não vou precisar aprender o alemão. Sendo que era o que eu mais precisava, porque dentro do campo você precisa se comunicar, né? Sim. Com seus companheiros. E a língua de comunicação era o alemão. Entendeu? Não, mas beleza. Aí você aceitou, sua esposa falou, vamos. Não, aí eu fui na mente dela. Eu falei, não, Lu, vamos, porque poxa, a gente teve uma experiência ali na Espanha. Foi uma experiência que, poxa, era pra gente ter dado continuidade, não deu certo, mas essa oportunidade para ir para um time grande da Alemanha também, eu acho que é a nossa grande oportunidade. Vamos ter dificuldade, vamos, mas tem brasileiro e tem intérprete lá, vamos embora. Aí ela sempre confiou no que eu falei pra ela, ainda bem que deu certo, e ela veio. Mas ela veio meio com o pé atrás. Ela falou, poxa, como é que vai ser? Eu sozinho não falo... Mas Mas aí, no final, se eu terminou a resenha aqui, eu ir pra casa e falar, Lu, arruma as malas aí que a gente vai pra Alemanha. Ela vai correndo. Porque eu tá com saudade. Tá com saudade Que foda. ama, adora a Alemanha. Ela não queria nem voltar. Quando eu voltei a primeira vez pra jogar pelo Santos, ela não queria nem vir. A Alemanha pra ela... Pô, mas eu acho que é totalmente diferente da Espanha. Você colar na Alemanha, você fala, nossa, Não. e agora, mano? Totalmente diferente. E Mas você agora? acredita que, no caso, a minha adaptação na Alemanha foi bem melhor que na Espanha? Por quê? Porque a Espanha me deu os ganchos do que eu precisava fazer antes de chegar na Alemanha, coisa que eu não tinha quando fui pra Espanha. Sim, você já tava Foi um experiente. aprendizado, eu estava experiente, foi um aprendizado a Alemanha para mim não cometer os mesmos erros que eu cometi na Espanha, na Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, mesmo sabendo que tinha brasileiros lá, eu já fui na minha cabeça falando, tem os brasileiros, tem o intérprete, mas vou precisar estudar. Então, quando cheguei no clube, eu cheguei falando, eu preciso de um professor para me estudar o alemão, porque eu sabia das dificuldades que eu vivi na Espanha sem falar a língua. Uhum. Então, quando eu chego, começo a estudar o alemão e que eu pego o alemão depois de um tempo... Quanto tempo você demorou, Paulo? Mano, o alemão, para pegar o alemão, eu vou te falar, eu comecei a entender o que os caras falavam. 1 ano. Nossa, Comecei a entender 1 ano. Mano. 1 ano e meio, 2 anos. Pra começar a falar. Eu comecei a entender 1 ano porque eu falava muito português. Isso me atrapalhou muito, pô. Isso me atrapalhou muito, falar o português ali com os caras. Isso me atrapalhou muito. Que se não tivesse os caras, eu acho que 6 meses eu já tava bom no alemão, mano. Se não tivesse o intérprete, eu tava voando. Mas aí o intérprete me colocou na minha zona de conforto, os parceiros, o Emerson, o Robson Ponte também, e isso me atrapalhou. Mas aí depois que eu peguei o alemão, aí Ué,